Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Oliveira do canal Extiente Tem História. E hoje a gente tem aqui dentro do nosso quadro Essa Foi Questão de Prova, uma questão que caiu no SSA1 em 2023, a questão 26. Essa questão ela nos diz o seguinte: leia o texto a seguir. Ele versa sobre um momento singular da história moderna, ok? A crise do século XIV teve uma dimensão histórica sem precedentes. Já percebo aqui que o elemento central vai ser essa crise do século XIV, ok? Teve uma dimensão histórica sem precedentes, que afetou o continente europeu. Então aqui eu já tenho aqui uma localização espacial, ela vai se tratar do continente europeu, ok? Com o desencadeamento de guerras, crises econômicas e epidemias. Então, o que causa essa crise do século XIV é tudo isso aqui, ó. Guerras, crises econômicas, epidemias. Então a gente já percebe que não foi um século muito fácil de sobreviver, né? E tudo isso, né, guerras, crises econômicas e epidemias, afetaram de forma significativa a sociedade, né, o tecido social e econômico europeu, ok? E pede que a gente faça a seguinte reflexão: qual foi a principal consequência, tá, da conjuntura destacada no texto? Essa principal consequência, ela é relacionada, ok, ao século XIV, a crise do século XIV. E para deixar mais didático, a gente precisa lembrar que o século XIV ele teve uma tríade nada fácil, né? Por questões de condições climáticas adversas, eu tive um período ali de grande fome, né? Principalmente ali no norte da Europa. Dentro desse mesmo período aí do século XIV, eu ainda tive a Guerra dos 100 Anos, tá? O confronto ali entre França e Inglaterra. E ainda dentro do século XIV, eu tive a peste negra, tá? Epidemia essa que matou ali quase 1/3 da população europeia do período. Então eu tive essa tríade aqui, ó, nada fácil. E tudo isso acontecendo no século XIV. Aí, a partir desses acontecimentos, dessas catástrofes, eu preciso identificar qual foi a principal consequência disso aí, tá? Letra A, aumento da produção agrícola. Não. Se eu estou falando que a crise econômica, se eu estou falando que a grande fome, eu tenho que compreender que não era possível que a produção agrícola estivesse aumentando, até porque estava tendo guerra, certo? Então muitos locais de cultivo eram destruídos. Teve o período da grande fome por conta de adversidades climáticas, tá, pessoal? E também teve a peste negra, que matou muita gente que trabalhava no campo. Então não tem, com esses ingredientes, como a produção agrícola ter aumentado, né? Só se fosse mágica. Okay? Então a letra A já não pode ser. Letra B, crescimento da população europeia. Tá de brincadeira, né? Estou falando aqui que teve fome, matou muita gente. Teve guerra, matou muita gente. Teve epidemia. Então, na verdade, estava havendo um decréscimo, né? A população europeia, por conta desses ingredientes aqui, ela estava diminuindo. Então a letra B eu já também excluo, ok? Aumento do poder político da burguesia. A gente precisa entender o seguinte: esse aumento do poder político da burguesia ele vai acontecer, mas ele vai acontecer ali já inserido na questão de um capitalismo bem primitivo, na questão da ascensão das cidades, né, dos burgos, né, porque há um momento aí na transição entre feudalismo e idade moderna, né, idade média e idade moderna, que essa ruralização, que era típica do feudalismo, ela vai dar lugar ao processo de urbanização. Então as cidades elas voltam a ser muito importantes, ok? E aí é a partir disso que a gente vê surgir essa nova classe, que é a burguesia. Mas, dentro ainda desse contexto de fomes, peste, guerra, o aumento do poder político da burguesia não é uma consequência direta nem principal. Então, eu excluo esse aumento aqui do poder. Ele aconteceu, mas não aconteceu de forma direta e não foi a consequência imediata e principal da crise do século XIV, beleza? Letra D, desenvolvimento da ciência e da medicina. Isso aqui acontece também ali durante o período da Idade Moderna, né, com os métodos científicos. A ciência ela começa a ganhar uma evidência maior. Para vocês terem uma ideia, o tratamento durante a peste negra, por exemplo, era comum usar a técnica de sangria, por exemplo, entender que o problema estava no sangue, que era um sangue ruim, e se a gente tirasse o sangue do indivíduo, né, uma quantidade aí considerável, ele melhoraria. Então a gente percebe que a medicina não tinha tanto avanço, né? Eles ainda não conseguiam ter um avanço suficiente mesmo com uma pandemia. Hoje a gente percebe, né, atualmente, que quando há uma pandemia, por conta do nosso nível tecnológico, né, o nosso nível de desenvolvimento, a gente melhora as nossas técnicas, sejam médicas, né, sejam bélicas, tecnológicas de forma geral. Então sempre que há um desafio para a humanidade, principalmente hoje, a gente vê que há uma ampliação, né, um desenvolvimento grande. Porém, na Idade Média, a realidade não era muito essa, né? Até porque era uma sociedade permeada por perspectivas religiosas, a razão era muito contestada, então a medicina ela teve seu desenvolvimento, mas isso não foi uma característica, né, da
crise do século XIV, ok? A medicina ainda, apesar de ter desenvolvido, né, a certo ponto, né, estudos, porém ainda era muito involuída, tá? Então a letra D também não é, ok? E aí, por eliminação, fica a nossa letra E, que é a alternativa correta, porque ela fala assim, ó, enfraquecimento do comércio mediterrâneo. Eu preciso lembrar que o mar Mediterrâneo, ele é o centro, certo? Ele é o centro do comércio europeu, tá? E aí, se eu estou tendo guerra, se eu estou tendo crise agrícola, econômica, social, se eu estou tendo epidemia, é normal que o comércio, que é um reflexo ali da sociedade, porque se a sociedade ela está deixando de produzir, principalmente gêneros agrícolas, se está tendo guerras e se está tendo uma epidemia que matou ali 1/3 da população, consequentemente, vários setores da vida em sociedade vão sofrer um revés, ok? E um desses setores é o comércio, é o mercado, tá? Então, há sim, por todos esses fatores que eu já citei, esse enfraquecimento do comércio no Mediterrâneo, que vai voltar a ser aquecido ali na Idade Moderna, vai voltar ali a ser aquecido durante esse período aí de surgimento e de solidificação do capitalismo, ok? Então, galera, espero que vocês tenham gostado da aula, da correção da questão. Espero que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho, nos sigam lá no Instagram, na nossa página, @oxentetemhistoria. Também deixem comentários, seja aqui ou seja no Instagram. Deixem sugestões do que vocês gostariam de ver corrigido no canal, uma questão específica que porventura a gente ainda não corrigiu, tá? Uma aula específica. As aulas, no entanto, vão ficar um pouco mais difíceis, porque nesse momento a gente está querendo produzir conteúdo específico para os vestibulares seriados da UPE. Mas nada impede, né, que a gente guarde aqui com carinho a anotação e a sugestão, para que posteriormente a gente possa aí gravar e atender vocês, tá? Um forte abraço!